TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje vamos falar do filme do momento e um filme super inspirado por nós aqui, fãs de Tokusatsu, fãs de Kamen Rider, que é Shin Kamen Rider, certo, Senna? Vamos voltar a falar desse filme, esse clássico de 1992, que já tem o TokuCast aqui, hein? TokuCast 31, vamos falar novamente sobre ele. É isso aí, pegadinha do malandro, né? É claro que é zoeira, é claro que é sobre o filme de 2023, é claro que é sobre o filme que está disponível na Amazon para o mundo inteiro e para o Brasil. Tá como Shin Masked Rider, isso faz parte do jogo. Quem não achou é só pesquisar Masked Rider, né? Mas tá lá Shin Masked Rider, esse filme aqui, maravilhoso ou não. Nós falaremos muito sobre isso aqui. Depois, cena de você contar para os nossos ouvintes quem está conosco para este debate. Trouxemos aqui só a nata da Tokunet, estamos com ele, Shin Dani Tsurugi. E aí galera, eu sou o Dani Tsurugi e vamos falar, eu quero saber por que o Kei está nesse filme. Muito bem, vamos descobrir por que Kei e não Kamen. É Kei de Kamen. Keko Kamen? Estamos aqui também com ele, Shinpai Taon Vonei. Vonei Oliveira na área! Peraí que a polícia tá passando. É Decaranger. É, Decaranger, caixa errado. Bom, cara, você se apresentando com essa sirene no fundo. É verdade. Ficou muito Decaranger. Vonei Oliveira na área, o Pai Taon. Que honra estar aqui com esse time maravilhoso pra gravar esse podcast sobre esse filme que divide opiniões, mas que tocou meu coração. É isso aí, estamos também com ele, Shin Adriano Naressi. Opa, é excelente estar aqui agora para falar do Shin Kamen Rider e nós queremos levar felicidade para você que está nos ouvindo, mas não é que nem a Shocker, é de forma diferente. É de forma prana, né? É isso aí, estamos também com ele, Thiago AP. E aí, pessoal, eu fico muito Shin feliz de ser Shin convidado desse Shin TokuCast e é sempre bom falar de Shin arte, né? Que esse filme aí é arte. Bora lá, Shin Gil. Shin, Bora lá, é Shin Senna. Bora lá. 風の音が聞こえる。なぜ体の中から風の音がする？僕が殺した？いや、体が勝手に動いてた。わからない。人を殺して。なんで僕は平気なんだ？なんだこれは。Bom, gente, o filme Shin Kamen Rider ele foi anunciado acho que em meados de 2021, né? Porque era pra comemorar pra comemorar os 50 anos de Kamen Rider, né? O mangá aí, a primeira série é de 71. Acabou saindo agora em 2023. Também teve, claro que a pandemia também colaborou de certa forma com essa situação, né? Traz o Hideaki Anno na direção e no roteiro, né? Hideaki Anno que já passou por aqui como roteirista de Shin Ultraman e diretor de Shin Godzilla. Nós falamos de Shin Evangelion, ou Evangelion. E que a gente descobriu esse ano que realmente juntaram os quatro para formar o Shin Heroes Universe, né? É, que no final era só um robô, né? Só um brinquedo, por enquanto, né? E bem feio. Pô, feio pra caceta, mano. Vamos deixar esse robô fora. Esse robô e o boneco do Jasper da Fox estão num... Deixa eles numa dimensão paralela, né? Vamos falar desse filme, gente, assim, ó. Antes de a gente começar, e vamos falar um pouquinho rapidamente de alguns itens de produção pra já entrar no filme e fazendo já paralelos com série, com mangá e com entre outras coisas, né? Porque nós estamos falando de uma história que mescla o mangá com a série. E a série e o mangá saem um paralelo, inclusive, né? Nós já fizemos outro cast sobre mangá, sobre a série ainda não.
sobre um filme que foi buscar conceitos e muitas homenagens ao Ishinomori, né, cara? Isso é bem interessante. Traz uma visão super pessoal do diretor pra obra. É super pessoal do Hideaki Anno, a visão. E isso eu acho que todo mundo tem que sempre lembrar quando você vai assistir um filme em que o diretor é muito autoral. Você vai acabar vendo um filme fora do padrão hollywoodiano e você vai ver um filme do jeito que o diretor idealizou, né? Além de muitas mensagens sutis ali, sutis não, ou descaradas mesmo também, né? Acabam sendo mais bem aproveitadas pra quem conhece a obra. A gente não tá falando que você que não conhece Kamen Rider não vai aproveitar o filme, mas a pessoa que viu a série e assistiu o mangá acaba tendo um prazer um pouco diferente, um pouco mais completo talvez, e a gente que vai tentar trazer isso pra vocês que estão nos ouvindo, tá bom? Ou que viu o mangá e assistiu a série também, pode ser? Ao contrário também. Nesse caso, né, a ordem dos fatores não altera o resultado. Tendo absorvido tudo, eu acho que é legal. Eu acho muito legal. Acho que é muito legal o que você falou, Gil. Porque eu acho que é um filme, na minha visão, assim, abrindo aqui só um comentário inicial, eu acho que é um baita filme que conseguiu condensar o que é o espírito do que o Ishinomori queria passar com o Kamen Rider. Eu acho isso muito assim. Cara, era simplesmente em termos de estética, assim, supriu totalmente o que eu esperava. Eu sou um fã de Era Showa, de Ishinomori, tem até uma página no Facebook sobre isso, arquivo Showa Rider, curtam lá. E uma coisa que eu gostei muito foi justamente esse apego do Hideaki Anno com a estética, né? Porque mesmo que ele não se passe nos anos 70, toda a roupagem dele ali, as indumentárias, os trajes remetem a séries clássicas e até a outras produções antigas do Ishinomori. A começar pelo traje, né? Dos próprios Riders, que sofreram quase que nenhuma atualização ali, né? Basicamente os mesmos trajes ali, com um ou outro detalhe diferente ali, e um material um pouquinho melhor. Porque é uma coisa que me deixa sempre assim, meio puto. E nesses reboots e remakes de produções antigas aí, que se propõem a homenagear coisas antigas, é que eles dizem que é pra ser uma homenagem a coisas antigas, só que eles suprimem, sei lá, se por vergonha ou se pra pagar de sombrio, de sei lá. Eles suprimem justamente a parte estética, que é uma das partes fundamentais desse tipo de produção Showa. Então, nesse quesito, o Shin Kamen Rider, pra mim, superou tudo que eu esperava. Assim, até a Midorikawa, ela tá com aquela vestimenta dela que parece muito a forma que o Ishinomori desenhava aqueles mangás dele dos anos 60, de garotas e tal. Ela me lembra bastante a 0091 também, naquela parada dela dizer que ela tá sempre preparada e tudo mais. É interessante esse ponto que o Thiago trouxe. Eu estava dando uma olhada aqui no Design Works da série do livro Shin Kamen Rider, que foi lançado no Japão há alguns meses. E até no documentário da NHK, o Anno deu total liberdade para o pessoal criar os visuais de acordo com as indicações dele. E é interessante que eles deram uma volta para chegar no mesmo lugar, que é o que o Thiago estava comentando. Eles foram se distanciando um pouco do design original, acrescentando detalhes, e o Anno foi dando corda. Quando o Anno recebeu tudo aquilo, ele fez praticamente eles voltarem para só dar uma reatualizada, e é menos para estética e mais para materiais, né? A gente vê que houve, no caso do Ichigo, do Nigo, poucas mudanças estéticas, foi mais nos materiais usados para aquilo que a gente viu em cena. Uma mudança houve um pouco maior, daí no caso dos monstros. Aí sim houve uma mudança um pouquinho maior, mas ainda preservando a origem deles, tanto do mangá quanto da série de 71. E ao mesmo tempo, essa manutenção da estética é interessante porque a Toei já vem fazendo isso e eu sinto que ela começou exatamente em uma releitura do Ichigo, que foi o The Next, o The First, né? No The First ela faz algo semelhante. Eu sinto que aqui vai numa premissa semelhante, mas de novo, tá semelhante na questão de atualizar, mas mantendo ainda o pé lá atrás. Mas eu acho que aqui eles foram um pouco mais, como é que eu posso dizer, competentes nesse ponto. Como se fizesse o mesmo traje
com tecidos novos e uma pintura nova no capacete. Um ponto importante que a gente não pode esquecer é que o Kamen Rider, o Ichigo e mesmo o Nigo, né? Eles são vendidos como uma grande marca hoje, né? Já há um bom tempo, na verdade. E eles são colocados dentro da franquia com as roupas antigas. Tirando aquela versão muscle do Ichigo, não, o especial lá, horrível, que ele usa. Acho que é especial do Drive, né? Do Ghost. Não, é do Ghost. Do Ghost, perdão, do Ghost, né? O Drive é onde tem o 3 e o 4, né? Tirando essa parte, se você for avaliar, eles colocam sempre eles com esse visual clássico. Então eu acho que você mudar completamente acaba sendo ruim comercialmente também. Então manter esse pé acaba sendo bom nesse quesito. Você tá vendendo um negócio pro mundo e então se você colocar um Ichigo totalmente diferente, talvez não dê o efeito esperado, né? Nem os fãs, os primeiros fãs, os adultos se atraem, né? Ele, acredito que perde essa parte do público, né? Por isso que eles precisam continuar essa parte da tradição. Como o Dani falou, essa parte da tradição, né, é muito importante, ainda mais por ser um trabalho que presta um tributo, né, que presta uma homenagem. E nesse sentido, eu preferi muito mais a estética do Shin, com as roupas dos dois Riders sendo parecidas com as originais, com a menina lá usando um sobretudo, um cabelinho Chanel, que era como o Ishinomori desenhava algumas personagens dele nos anos 60, do que o que foi feito em termos de design no The First, que eu também acho lindos, só que em questão de prestar tributos, eu acho o Shin mais bem sucedido nisso. Tudo isso que a gente colocou aqui, eu acho que o Hideaki deixou claro numa entrevista que eu vi recentemente, que a ideia dele pro Shin Kamen Rider era não recontar a história, era praticamente regravar com a tecnologia atual o que foi apresentado em 71. E para quem assistiu os primeiros episódios da série de 71, leu o mangá, percebe isso. Ele foi isso pelo Uramuchi, né? Porque ele também teve uma liberdade criativa de alguns pontos. Mas que eu acho também, né? Que aquele negócio, né, Nares? É uma adaptação, né? Adaptação. Mesmo que seja adaptação da adaptação, você acaba tendo que fazer alguns ajustes, né? Senão. O documentário da NHK ele cita, porque alguém pergunta pra ele, mas na primeira aparição do Rider, lá no episódio 1 em 71, ele não tava usando um casaco, e agora ele tava usando um coat, né, um casaco aqui no teu filme. Ele falou assim, eu acho que se fosse hoje em dia, o Ishinomori faria desse jeito. É que naquela época, os produtores não deixariam, mas seguindo a ideia do Ishinomori, ele faria assim. Tem que ver também contexto de época, gente. O pessoal tem que ver muito isso aí, porque tem muito contexto de época. É uma coisa que eu falo sempre, eu sempre bato nessa tecla em todos os casts que eu participo, que a gente fala sobre coisas antigas e coisas novas. Tem que ver que a narrativa, o jeito de se contar dos anos 70, até o Thiago vai concordar comigo, por causa das influências das séries da época, era né? E hoje é outro. E o Hideaki Anno tem um outro jeito ainda, né? Porque ele é de outra geração, né? Ele não é da mesma geração, ele não tem as mesmas influências que o Ishinomori, que o Hirayama tinham lá. Mas eu vejo assim, muito numa questão de lógica também, né? Você pega, por exemplo, até pra fazer um paralelo aí, o Coisa, do Quarteto Fantástico, ele é um monstro horrível e tal. Não sei se vocês já viram que o Jack Kirby desenhava ele andando pela cidade também de jalecão, né? Tudo e chapéu. Mas é exatamente isso. O Ishinomori certamente teria feito dessa forma. Sim, porque fica meio claro que ele não tira aquela armadura, né? Ele fica com a armadura lá, é difícil controlar tudo, né? A mesma coisa que eles fazem isso com o Roboto Ketsuke, né? Tirou da para uma lavadinha. Nessa questão do casaco aí, eu até acredito que eles tenham ido um pouco mais longe, sabendo aí o quanto o Hideaki Anno é nerd disso, é fã disso. Eu acho que em 89, se eu não me engano, em 90, o Kazuhiko Shimamoto fez um mangá chamado Kamen Rider Black Part X, Imitation 7, que era uma história paralela ali do Kamen Rider Black, que também mostrava uma versão do Kamen Rider Black que usava uma jaqueta de couro por cima do visual dele de Rider. Então eu acredito que pode até ter sido uma referenciazinha a isso.
pra gente poder começar a falar bastante do filme, de muita coisa que a gente viu, eu acho que a gente pode já ir direto na parte que eu acho que talvez tenha desagradado algumas pessoas, porque o Hideaki Anno, ele é um diretor bem autoral. Os três, né? Os três foram bem autorais. Se você for pegar o Shin Gojira lá, ele reconta a história do primeiro Gojira, só que de uma maneira totalmente nova, só que ainda mantendo os arquétipos. O Shin Ultra, a mesma coisa. Ele reconta a história do Ultra, ele põe um pouquinho do dedinho dele e vai atrás de referências que nunca foram utilizadas. Os designs do Narita lá e tal. Só que isso do Shin Kamen Rider, eu acho que a impressão que eu fiquei, e eu já vou adiantar essa parte pra gente poder falar da história mais tranquilo, e talvez vocês tenham a mesma impressão, até queria a opinião de vocês sobre isso, porque ele traz o que a gente chama de gore, né? Que explica gore aí, Vone, até pra galera que tá ouvindo a gente. Gore, ele é todo aquele estilo do sangue estourando, que você vê aqueles filmes tipo A Noite dos Mortos-Vivos e o caramba, Isso. O sangue pra todo lado, essa linguagem com o sangue mais lavado, que tem a ver com os filmes aí de 70 para 80 e tudo mais. É todo um estilo, né? Tanto de filme, quanto de música, quanto de tudo, né? E aí, ou pros mais jovens, né, tarantinesco, como eu brinco às vezes, né? Porque o Tarantino tem esse negócio de meter sangue em tudo e tal. Eu acho Por causa da influência, né, do Tarantino, né, dos filmes dos anos do Exploitation e tudo mais. Principalmente, o próprio Gore também, esse tipo de gênero também que ele curte, né? Mas assim, a pessoa que tá acostumada, que acha que o Tokusatsu é só franquia de super-herói infantil, não vai gostar de ver sangue. Isso tem que deixar bem claro. Nós temos uma parte do fandom que acha que o Kamen Rider por ser uma série infantil, ele é um herói infantil, e às vezes essa mesma parte do fandom acha que o Black é um Kamen Rider adultão, né? Mas aqui tem sangue e ele é usado de uma forma mais grotesca, vai ter que estar pipinha na sua cara, às vezes, eu acho. E a forma como é dado no filme é uma escolha do diretor, né, cara? De novo, o cinema autoral tem muito disso, né? Se o cara tivesse preocupado em vender boneco no McLanche Feliz, talvez ele usaria menos, né? E também tem a questão da parte de... Eu acho que de novo, vou adiantar alguns pontos, tá? Eu acho que o filme peca um pouco no roteiro, e aí o filme fica um pouco lento, e fica a impressão que faltam algumas partes. E isso talvez tenha incomodado, ou vai incomodar quem não viu ainda, uma galera, assim. Porque ele é um filme, de novo, autoral, mais dramático, porque pro Shinomori, Kamen Rider sempre foi dramático, sempre foi a história lá do herói solitário, né, cara? Que nunca é solitário, mas do herói solitário, que foi transformado, que deixou de ser humano. Que é o conceito lá do Kaizo Ninguém, do cara modificado e tal, que nunca vai voltar a ser humano normal. Então ele usa essa parada de tentar deixar o filme mais dramático, de trazer o Takeshi Hongo super dramático. E desculpa, o ator que faz Takeshi Hongo pecou pra caramba, ele não conseguiu, na minha opinião. Inclusive esse ator é conhecido aqui da galera, que é o Sosuke Kematsu, porque a gente viu ele criancinha em O Último Samurai. Verdade. Ele foi de Último Samurai pra primeiro Kamen Rider. Puta, e toda hora tirar o capacete, querer mostrar esse drama dele em querer proteger, em querer ter poder, e ao mesmo tempo não querer matar. Eu acho que pecou. Eu acho que essa parte atrapalhou. Até porque a Midorikawa, ela é a protagonista da primeira parte do filme, né? Então ela é, né? E aí eu acho que atrapalhou esse ponto. Se não fosse esse ponto, eu acho que talvez o filme fosse melhor aproveitado, tá? Eu queria aproveitar agora, antes de entrar no filme, pra puxar a opinião de vocês sobre esse ponto, porque eu acho que é o que me deixou muita gente, pelo que eu vi na internet, assim, um pouco, sei lá, com o pé atrás depois que assistiu o filme, sabe? Eu acho que o primeiro detalhe é que, diferente do Shin Godzilla e do Shin Ultraman, que só existe uma obra pro ano se basear e produzir, a gente tem duas obras aqui. É a série de televisão e é o mangá. E eu acho que, nesse caso, o Shin Kamen Rider, ele bebeu mais do mangá do que da produção televisiva. Inclusive, nesse ponto, em referência ao sofrimento do Takeshi Hongo. Porque aí eu acho que tem uma diferençazinha entre o Hongo do mangá e da série de televisão, que o do mangá, ele tem mais esse pesar, esse afastamento, né? E, inclusive, tem um detalhe no primeiro volume do mangá, que foi lançado aqui no Brasil, né, pela New Pop. Eu acho que é lá no segundo capítulo,
depois que o Kamen Rider derrota o monstro morcego, e que ele também diz assim, né, ele também era uma pessoa normal antes, ou seja, ele é mais uma triste vítima da Shocker. Cada monstro que ele extermina, ele coloca esse pesar, esse sofrimento. Ele não chega a retirar o capacete, isso foi uma opção agora do ano. Mas eu acho que esse pesar reiterado do Takeshi, principalmente na primeira metade do filme, segue mais o estilo do que o Ishinomori fez no mangá. Até porque se você levar em consideração, tem duas considerações que eu quero fazer, até sobre o que o Gil falou, que eu concordo totalmente, e o que o Gil tava falando também aí de, pô, Hideaki Anno é um cara autoral, é um cinema autoral e tal, e tem uma outra coisa, Nares, tem uma terceira coisa que ele teve que levar em consideração. Ele falou, você falou, né, ele teve que levar em consideração a série, mangá, e já teve um filme. Então ele teve que fazer dois, na verdade. Então ele teve que fazer as coisas de uma terceira, uma quarta forma. Porque alguém já adaptou essa história anteriormente para a modernidade, né? Ainda que ele tenha seguido um outro caminho, de certa forma, também. Que é mais pro mangá. Mas assim, todo mundo... As pessoas estranham também, porque elas estão acostumadas em Kamen Rider audiovisual, com uma narrativa X, um tipo de narrativa... E a narrativa lá é diferente, ela é mais devagar mesmo, ela é drama mesmo, porque vamos parar pra pensar numa coisa que a gente talvez não pare pra pensar sempre. O Hongo Takeshi é um homem, uma pessoa que teve a sua vida destroçada. Ele foi violado pela Shocker. Então é uma coisa extremamente traumática. Na verdade o que o Gil pontuou não é muito isso também. Ele falou que o ator não conseguiu. Ah, não, sim, mas eu tô dizendo do conceito do cara, do personagem. O ator eu até concordo. A tentativa de dramatizar, né? Mas ele tem que tá lá, né? Eu entendi também. Então, eu queria pontuar, porque eu puxei o coisa, até aproveitando algo que você falou, Gil, que assim, não existe uma solidão maior do que você estar cercado de pessoas e mesmo assim você tá sozinho, tá ligado? Porque, por exemplo, pegando o que o Guvonei falou também, ele nunca vai voltar ao normal. Ele pode estar no meio da galera toda ali, mas ele não é humano mais, entendeu? Ele pode parecer igual, mas ele não é. O Coisa no Quarteto Fantástico, ele não vai voltar a ser humano. A Sue Storm é só aparecer, o Tocha Humana é só apagar a chama dele, entendeu? Então, tem muito disso também. E ele também não vai deixar de ser isso, nunca vai deixar, porque a experiência, é isso que eu tava falando, a experiência, é aí que eu queria chegar. A experiência que ele teve é tipo uma coisa muito traumática. Então isso nunca vai mudar quem ele é. Nunca vai tipo, voltar atrás. As outras pessoas podem mudar. Ele não pode mudar quem ele é. Então é como ele lida com isso. E é um processo de lidar com um trauma psicológico também. E outra, aquilo tornou ele não só um ser deformado. Por exemplo, o Coisa. Ele tá lá deformado, ele nunca vai poder sair daquela forma de pedra. Mas o Kamen Rider ainda é um nível acima, porque além de tudo, ele não consegue se reconhecer em si mesmo, o Hongo Takeshi. Porque ele é um cara de paz, um cara de boas, gosta de motocicleta, vento, solidão. Mas ele enfrenta uma violência absurda dentro de si, que é uma coisa que mostra muito até mesmo no começo do filme e durante o filme todo. Sobre isso aí, eu tenho 3 pontos a fazer, um sobre o que o Gil disse, outro sobre o que o Senna disse, um sobre o que o Volney disse. Primeiro, um ponto interessante aí que vocês estavam falando, para pegar o gancho do Volney aí, o Kamen Rider, ele é aquele herói que ele perdoa a humanidade, que ele defende uma humanidade da qual ele não pode nunca mais fazer parte. Tem até no X lá uma cena em que o pessoal começa a perseguir ele, dizendo que ele é uma aberração e tal. Quanto o ponto do Volney ali, ele foi muito bem assertivo ali na fala dele, que ele disse que o Ichigo, ele já teve um filme reboot no The First, né? Lá em 2005, então é difícil ficar recontando a mesma história sempre. É uma coisa que eles até comentam lá no documentário da NHK, que quando os produtores, o Anno, sentaram com o Shirakura e explicaram e tal, como que seria o filme e tal, o Shirakura ele disse que ele não via o que mais tinha para ser contado sobre o Ichigo, né? Que a gente sabe aí, o Shirakura é uma grande autoridade aí, principalmente quando o quesito é falar asneira. Enfim, então ele disse que o filme, né, o Anno, ele preferiu ir por esse lado de focar na Midorikawa, né, porque nenhuma das outras produções deram tanto destaque para ela. Assim, na série original ela fica até o episódio 14, né, no mangá
ela tem bastante importância ali nos capítulos iniciais e no... Será se o ator não influenciou também? Que é o ponto que eu tava falando, que o atorzinho é ruim, hein? Cara, pior que eu gostei dele. Ele é um cara perdido, né? Ele tá totalmente perdido ali no que aconteceu com ele. O ator parece que tá perdido ali também no filme. Então eu acho que também, né? Perdido define. O Rongo tá perdido com tudo que aconteceu com ele ali. Ele não sabe direito. Ele tá tentando entender o que aconteceu com ele ali. E o ator também tá perdido ali, mas enfim. Então eu acho que combinou, cara. Eu acho que acabou a mescla ficando legal, porque eu acho que ele tentou mostrar, além de um Rongo melancólico, né? Além daquele Takeshi Rongo do mangá, que é melancólico, que se lamenta e tudo mais, também tentou mostrar um Rongo gentil, né? Aquele herói que alcança o coração justo por conta própria. Como é dito lá naquele filme biográfico do Ishinomori, que saiu em 2018, 2017, eu não me lembro. Quando ele estava conceituando o Kamen Rider, ele pensou nisso. Ia ser um herói melancólico, mas um herói gentil, que alcançaria o coração justo por conta própria, né? Vocês estão defendendo a ideia do Ishinomori, e eu concordo com tudo que vocês estão falando. Mas o ponto máximo que eu tô criticando do filme, vocês estão deixando passar, que é pra mim esse ponto que o ator não colaborou e deu a impressão do próprio roteiro ser até ruim. Porque, cara, desculpa, gente, a parte do Rongo, pra mim, o Takeshi Rongo é a parte mais fraca do filme pra mim, assim, sabe? Por causa do ator, provavelmente, assim, sabe? O ator, pra mim... Ele não entrega, isso é verdade. Interpretação, eu não tenho emoção com o cara. Frio demais. Então, é aquele negócio, tem cara que consegue, tem cara que não consegue, né? Mas nesse ponto, eu acho que depende muito também da direção que o Anno deu para os atores, e pelo documentário da NHK, o Anno é famoso por não dar indicação nenhuma, às vezes, e daí faz mesmo com que os atores fiquem perdidos, mas eu acho que também na dificuldade da interpretação desse personagem, porque se o ator ele exagera um pouco nesse sentimento, desse remorso, nessa tristeza, vira um melodrama, vai parecer uma novela mexicana. Se ele coloca de menos, você não cria empatia com o personagem. Talvez no caso do Gil, ele não conseguiu criar essa empatia com o personagem e sentir esse sofrimento dele. Eu acho que é justamente essa linha tênue que ele não conseguiu alcançar. Mas eu volto naquela comparação com o Takeshi Rongo da série de televisão, que é diferente do mangá. Eu acho que o do filme do Shin Kamen Rider, ele tá mais próximo do Takeshi Rongo do mangá do que o da série da televisão, que já era mais decidido, mais impulsivo, né? Agora o Tasuku Emoto, que faz o Hayato Shimonji, pra mim ele já entrega melhor. Eu já consigo comprar mais a vibe do Shimonji do Nigo. E a própria Minami Hamabi, que é a Midorikawa, né, a Uriko, eu acho que ela já me entrega melhor ali, eu já consigo comprar mais a existência dela, sabe? Eu até li sobre, no sentido de o próprio Hideaki Anno, uma diretriz que ele deu pro ator do Rongo Takeshi é: não vá pelo caminho da série, esquece o que o ator original fez, o que os caras já fizeram, é outra coisa. Mas eu também acho que o ator tava meio perdido, assim, bem perdido. Quando entra o Hayato, aí eu concordo com você, o ator do Hayato é infinitamente superior. E assim, ele servia muito de contraponto pro Rongo. Parece que ele cata o Rongo do chão e vamos. Sabe? E aí começa a fluir, porque aí você tem uma dupla. Um cara que é mais ativo, fala, interpreta, não sei o quê, e um cara caladão. E aí dá um equilíbrio, né? Um fica de escada pro outro. Me parece. Comentar isso também, eu vi o pessoal questionando principalmente a edição, né? E os enquadramentos. Só que isso aí já é uma característica estética do Anno, tá? É muito parecido, em questão de edição e de enquadramento, de um filme que ele fez chamado Love e Pop, de 1998, que eu acho que foi o primeiro long live action dele, que tem muito desses maneirismos estéticos que ele usa no Shin também. Mais uma coisa do diretor em si. Ah, sim. E inclusive também, só aproveitando, que eu não podia deixar de citar, me lembra muito o Shinji. O Rongo Takeshi tá muito o Shinji em Evangelion. Mas ele é totalmente o Shinji e a Midorikawa é totalmente a Rei, né? Começa sem sentimentos. E tem um pouco também, como eu disse, de 0091, né? Que é uma personagem de um mangá de 1969 que o Ishinomori fez. Que ela era ali uma menina meio ciborgue também, com uns implantes cibernéticos.
que ela tinha isso e que ela tinha isso também de sempre estar preparada pra tudo, de sempre prever as coisas. Eu até revi uns episódios daquele anime que teve dos anos 2000 e é bem parecido também, porque de início ela tem uma personalidade que é meio retraída, meio calada, e depois ela vai ficando um pouco mais extrovertida e tudo mais. Mas eu concordo com você, é uma dinâmica surge Mas, cara, olha só, isso é Evangelion, é Shin Evangelion descaradamente, assim, isso não... Eu escutei isso de muitas pessoas de que parece que o Hideaki ele só pegou e deu mais... Ele pegou o plot básico e jogou dentro do Kamen Rider, né? Todos os filmes do ano, Evangelion 2. O Shin Godzilla tem muito... Cara, tem a cena quando a Midorikawa tá falando, explicando o que é a Shocker e tal, não sei o que lá. Se você fechar o olho, a música que tá tocando é Evangelion, cara. É a galera na central ali conversando sobre os problemas e tal. Pra fechar essa parte de elenco, eu acho legal citar rapidamente que, assim, tem o Taki. Essa dupla, né, o Taki e o Tachibana vão se apresentar mais pro final como Taki e Tachibana, mas pra bons observadores estavam na cara que seriam eles, né? Quem faz o Tachibana é o Taka Takenouchi, que tá em Shin Godzilla, tá em Shin Ultraman, obviamente, né? E o cara que faz o Taki, ele é o Takumi Saito, ele tá em Shin Gojira também, e tá em Shin Ultraman, e no Shin Ultraman ele é o Shinji Kaminaga, que é o... E a mãe do Ultraman, Michiro, né, a esposa do professor Midorikawa, ela tá no Shin Gojira também, como uma pesquisadora, e tá no Kyuuchi-Hane de 2004, que também é dirigido pelo Ano. Ela faz a policialzinha lá, que é amiga da Hane. E a Monstro Escorpião também tá no Shin Ultraman. Ah, e o Dr. Midorikawa é ninguém mais, ninguém menos que o lendário Shinya Tsukamoto, né? Um dos maiores diretores de filme B, de filme trash, de todos os tempos, assim. Ele foi o diretor daquele filme controverso, o Tetsuo. O Tetsuo de Iron Man. Um filme bem importante, assim, pra questão do cyberpunk asiático e tudo mais. Quem manja mais dessa parte de filme trash, filme B, certamente vai conhecer esse filme aí. E o Tsukamoto, ele também tá no Shin Gojira, ele é um dos biólogos que ajuda a pesquisar o Godzilla lá. Inclusive, o Hideaki Anno é igual o Chaves e Chapolin, né? Ele usa o mesmo elenco pra tudo. O próprio, eu brinquei do Tarantino, mas ele é o Tarantino japonês, né, cara? O Tarantino também recicla pra caramba. E quem dubla o que é o Torimatsu Kaza, né? Nada mais nada menos que Shiba Takeru de Shinkenger. É o Tori Matsuzaka, é verdade, né, cara? E assim, engraçado é que a voz tá até mais suavizada, né? Porque ele tem uma voz marcante, né? Então, gente, o Chicken Head tá no filme, hein? Pra quem curte esse tipo de curiosidade, é bem legal, né? Já que a gente tá passando a filmografia dos atores também, o Tazuko Emoto, né, que é o Nigo, ele vem de uma família de tokusatsu, né? A mãe dele é aquela atriz que fez a tia lá no Kamen Rider Ryuki. Eu esqueci o nome da personagem agora. Aquela atriz é mãe dele. A cunhada dele é a atriz que fez a Patrine lá naquele filme do Wizard. E o irmão dele foi um vilão em Garo. Você sabe que antes do filme, ele era o que me incomodava? Ele parece o Basco. Pra mim, pelo menos. Ele tem, tipo, 20 palmas a mais que o Hongo, assim, que o ator que faz o Hongo. Eu falava, nossa, cara, eu sei que bobagem da minha parte é frescura, mas caramba, o cara que faz o Hayato ele é muito mais alto que o Hongo. Aí tem uma foto, inclusive, que a bota do Hongo é um pouquinho mais alta no salto do que do 2, assim. Eu fico, por que não buscaram esteticamente um cara de uma altura, né? Pra ficar mais legal, né? Mas aí não é ele que é alto, né? O Hongo que é baixinho. Também mas de novo, é frescura da minha parte, não tem nada a ver, sabe? Ele é menor que a Midorikawa, inclusive. Mas às vezes incomoda, né? Que é foda também. Tem certos filmes que o cara consegue equilibrar essa altura. Que nem no Dark Knights lá, no Dark Knight Returns, o ator que faz o Bane, ele é menor do que o Christian Bale. E aí, por causa do jogo de câmera, eles conseguiam. Mas você nunca vê eles lado a lado, né? E no Shin não rolou isso. Eu não me incomodo com isso, não. Eu também não, mas aqui ficava, sei lá, frescurite. 昆虫合成型オーグメンテーションプロジェクトの最高傑作だ。
Vamos entrar aqui no filme, vamos tentar falar um pouco do filme, mas eu acho que vamos acabar falando da história, mas muito mais que talvez de referências e coisas legais que nós vimos. Eu desconfio, porque tem muita coisa que legal ali durante o filme, além da própria história, porque o plot básico, e eu vou dar o plot básico pro ouvinte, pra gente poder ir falando aqui sem amarras a uma linha do tempo, tá? Mas o plot gente, basicamente é assim, ó. A Shocker foi criaram uma inteligência artificial, que é o AI, né? E assim depois também criaram o Jay, que foi evoluído pra quê? A gente vai falar deles daqui a pouco também. E é criado a Shocker, que é uma organização meio que pra, entre muitas aspas aí, né, fazer o bem pra humanidade, salvar a humanidade de seus problemas aí, né? Vamos falar um pouquinho melhor. E nesse ponto, toda a sociedade secreta, né, cara, tá preocupada com ela mesmo, né? É criado o Kamen Rider, né, o gafanhoto, né, ele foi feito pra ser mais um executivo, mais um membro, mais um assassino da Shocker ali, né? E acaba por uma ação que a gente vai contar daqui a pouco se tornando meio que a pessoa que estava ali para destruir a Shocker, porque os ideais da Shocker não eram ideais legais, tá? E aí o filme, ele é essa jornada do herói aí, né, do Kamen Rider, e depois encontrando o Kamen Rider 2 junto com a Uriko Midorikawa para destruir essa organização, junto também de uma organização do governo ali, uma facção do governo, que ela é anti-Shocker. Acho que é mais ou menos esse ponto. Tá bem supérfluo, mas é para poder entrar agora, para vocês poderem acompanhar o nosso raciocínio também. Você que está nos ouvindo, se viu o filme, ótimo, vai aproveitar muito mais. Se não viu, para agora, corre para ver o filme e vem ouvir de novo. Ou se você quiser por sua conta em risco, escute aí e depois você assiste, tá bom? Gente, a abertura, o filme já começa frenético, né? Porque perseguição, correria, sangue, porrada, você já começa dentro da história. Você não começa naqueles, né, tipo, contando primeiro a história do protagonista e depois ele se transformando. Não, ele já começa transformado já. Já tá aí com a Midorikawa fugindo da Shocker já. Pra mim esse é um detalhe interessante pro começo do filme, mas também depois, pra mim, se tornou uma espécie de problema ter começado o filme tão freneticamente, porque logo depois o filme cai numa baixa, numa tranquilidade, e que esse começo frenético eu acho que atrapalha um pouco essa tranquilidade. E eu acho que a minha crítica a como o ano dividiu a primeira parte do filme, porque se a gente for ver, dá pra você cortar o filme de 15 em 15 minutos, como se fossem os episódios da série da televisão, enfrentando o monstro dos 15 minutos de agora. Eu acho que ele podia ter amarrado isso um pouco de forma diferente, mas eu acho muito interessante. Ele não dá nenhuma explicação inicial. O filme começa, você chega no filme e daí você vai começando a captar ao longo da primeira parte o que exatamente está acontecendo ali. Sobre esse comecinho aí, cara, eu achei sensacional cortar. Eu senti falta de uma coisa que eu vou falar no final, mas eu achei sensacional já começar assim com o pé na porta, sem explicar nada, porque até uma coisa que a gente tava falando em off. Quem assistiu a série, quem leu o mangá, já sabe tudo que tem pra saber do Kamen Rider Ichigo. Então não precisa ficar explicando. A gente já sabe que ele é o Kaizonin Dearu lá, que foi remodelado pela Shocker, Sociedade Secreta do Mal voltada à dominação e blá 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 blá. E esse foi um filme, o Ano deixou claro isso desde o início, esse foi um filme voltado pra fãs. Então eu acho que é muito legal já começar com esse ritmo inicial sem explicar muita coisa, porque ele já mostra o impacto dessa primeira parte, que é essa primeira parte do filme, pra mim é a parte que ele tirou ali pra ser uma homenagem. Mesmo quem não assistiu a série e não leu o mangá, acredito que esse começo já em fuga, em busca, em ação, não atrapalharia muito não. Um ponto negativo aí pra mim desse começo foi que poderia ter mostrado um pouquinho mais ali da cena icônica, né, da cirurgia dele e tal, dele preso na cama ali, chocado. Não precisava nem mostrar a cirurgia ali, mas só mostrar de cima, né? Ou meio que um flashback, não, né? Mas ali vai muito rápido também, porque depois dessa abertura lá, quando eles encontram o Hiroshi Midorikawa, né, o Dr. Midorikawa, e ele fala, pô, eu que te criei, você pediu o poder.
né, essa parte é interessante do desenvolvimento do Hongo, não do ator ruim, desculpa aí, não merece Oscar. Assim, ó, você pediu um poder pra salvar as pessoas, pode o Tamako Pai, que era policial e morreu, né? No dever, né, cara? Você pediu, tá aqui. Até eu acho sensacional porque a estética dele, quando ele tira a luva e o rosto dele, é totalmente do mangá, né? Inclusive as marcas dele e do Nigō são as marcas do mangá mesmo, né? Esse papo deles é profundo porque, pô, eu fiz o que você pediu. E aí quando dá o flashback da cirurgia e tal, já mostra a Midoriya salvando ele, eu achei que, até pelo que o Ano fez de fazer a abertura da série com um visual novo, tirar várias fotos, relembrando fotos da época da série, a própria batalha que a gente vai falar daqui a pouco lá contra o Aranha, tudo. Aí essa parte que é a parte da cirurgia, o Ano não deu muita atenção, assim, sabe? Foi meio rápido, cara, né? Faltou, cara. Eu queria muito que quem sabe quando isso, sair o Pra mim é crucial. Hidekiano Cut, a gente não tem ainda. Teve muita cena cortada, né? Eles inclusive postaram no Twitter um monstro. Nessa novel de 2002, que chama-se Kamen Rider 1971, 1974 e 73, né? O traje de Kamen Rider é só um traje, né? Como é no mangá também. Mas nessa novel é um traje para cobrir o corpo deformadão dele de gafanhoto e tal. E eu acho que essa é a produção Kamen Rider que mais dá importância pra máscara, né? Ah, mas também ele fica um tiro e põe de máscara, também do cacete, né? Não, mas eu digo pela funcionalidade da máscara em si, né? Que a máscara é interligada ali num sistema geral. É bem parecido com o que eles explicam no mangá, né? Essa parte do traje também de captar no vento a força necessária pra ele se transformar e ficar mais forte, eu acho também sensacional, porque é o que tá no mangá. E nos episódios iniciais da série também, né? E essa ideia agora da máscara traz esse componente tecnológico, acho que essa a atualização tecnológica que não existia em 71, porque você pode fazer download de informações na máscara, inclusive, e que tem um componente importante na história do filme. Agora, nessa primeira cena ali, de quando o Takeshi meio que força a abertura da máscara e a gente vê o rosto dele com as cicatrizes remetendo ao mangá, eu acho interessante porque traz bem aquela cena do Ishinomori, que o Ishinomori desenhou, de quando o Hongo comenta que com a máscara agora é o verdadeiro rosto dele, e o que tem por baixo, a face com cicatriz e tudo é falsa. O eu dele agora é o Kamen Rider. Eu queria aproveitar essa parte que nós estamos falando da transformação e da roupa também, que capta a energia do vento, e trocar uma ideia com o vento, inclusive também a coisa do mangá, pra falar da prana, porque eu vi algumas críticas, algumas coisas meio esquisitas sobre a prana, mas a prana, gente, aqui, ela é o ki, ela é o chakra, ela é o sétimo sentido, né? A fonte do Evangelion. Tem doutrinas como a espírita que chama de fluido cósmico universal. O conceito de ter uma energia que move o ser humano, ela não é nova. A gente aprendeu isso em Maskman com a aura, pelo amor de Deus, né? E Senna, prana tem um significado em sânscrito, né, Senna? Isso que o Gil comentou ali também pode ser comparado ao Cosmo do Cavaleiros do Zodíaco. Isso também, né? Eu sei que tem sétimo sentido, mas é o Cosmo, na verdade. O Ramon que curte Jojo, né? Até porque vento, inspiração, ar. Senna, prana vem do sânscrito. Vamos passar pra galera essa informação que eu acho sensacional, o significado da palavra prana. Então, vem do sânscrito, né? E pelo que a gente pesquisou aqui pra gravar o podcast, significa sopro de vida. E tem tudo a ver, né? Sopro, vento, né? Essa ideia do uso através do vento, eu acho que ele está mais ligado à medicina Ayurveda, porque a prana, segundo a medicina Ayurveda, ela entra no nosso organismo por meio da respiração. Por isso, quando abre o cinto e o ar entra para dentro do Hongo, é essa ideia da medicina Ayurveda, da prana abastecendo as células do organismo. Eu conheço um amigo meu que fuma narguilé, que ele é igual o Hongo, cara, puxando o negócio. Só citando o que o Gil falou também, desculpa pular pro fim, né? Mas no fim tem aquele negócio que o vilão quer juntar todo mundo, todas as pranas em um só, né? Que também é algo que o Ano traz lá do Evangelion, né? Que o Gil falou aí da Phantom, né? O vilão final do filme é o Gendo Ikari, né? É o plano de instrumentalização humana, né? É juntar todas as pessoas numa única coisa pra não ter mais briga, não ter mais guerra. Vocês já assistiram o filme Scooby-Doo, o live action antigo?
Eles arrancam o plasma o plasma do corpo da pessoa lá e jogam num caldeirão. Então, o prana... O ectoplasma. É que o prana, né, é aquilo, segundo as antigas escrituras dos Upanishads, ela é uma energia vital, universal, que permeia o cosmos. E se você pensar nisso como o ar que a gente respira, que tem em volta de nós o tempo todo, faz todo sentido. Eles até falam no filme, eu sinto quando você recebe o prana no seu corpo e tudo mais. É como se estivesse recebendo. O que dá um contraste até legal, né? Uma coisa que tinha lá no mangá também, que é essa relação da natureza com a tecnologia, né? Mas sério... Ele trocava a maior ideia com o vento na moto, cara. Uma coisa também que mudou é que eles não usam Kaizen ninguém, pelo que eu entendi, né? Eles usam aquela citação aquela palavra de augment, que significa melhorado praticamente. Então a galera é tudo melhorado, né? Tem uma série de implantes aí que faz a galera ficar melhor. Tem o Aranha, a Vespa, a própria Midorikawa, que ela é meio que a ISO, né, velho? A ISO de Zero One, ela tem o computador na cabeça, né? Não, e ela tem o Google Play instalado nela, ela baixa os app lá, tudo. Tem Chromecast, tudo plugado nela. E uma parte também pra fechar esse começo é o lance do lenço, né? Porque do nada a Midorikawa saca lá do bolso o lenço vermelho, amarra nele e fala assim, ó, a partir de hoje você é farroupilha, aqui ó, tô zoando, isso aqui, quem fala da história do Brasil vai entender aí, ó. A partir de hoje você aqui, ó, toma aqui seus vermelhos, porque o vermelho é a cor do herói, e é isso aí, lá depois amarra o lenço no Nigô, e a gente vê que o irmão dela usava um lenço branco, mas também tem aquela parte que ela lembra do pai na moto, com o irmão e com ela, né? E essa parte na moto e com o lenço, eu acho legal. E aí, eu não sei se você pensou nisso daí, mas no mangá que conta a história de criação de do Kamen Rider, que chama os homens que fizeram Kamen Rider, tem a passagem que fala que o Toru Hirayama, que quando ele era um menino nos escombros de uma cidade que ele morava, devastada por bombardeios americanos da Segunda Guerra Mundial, né? E que ele teve a imagem de ver uma figura de um homem em uma motocicleta, isso teria marcado pra ele. E também tem a questão do Takaichi Hiroshi, da Mainichi, que foi quem pediu pra Toei colocar o herói com motocicleta. E quando perguntaram por quê, o Takaichi Hiroshi, ele fala que quando ele serviu na Segunda Guerra Mundial, ele levava mensagens na Manchúria, na China, né, montado em uma moto, e as crianças chinesas vinham sempre olhar e correr e achavam lindo e elegante. Mesmo o cara sendo um exército inimigo, né? O cara de moto ali, de lenço ali, passando no meio deles, né? E aí a ideia desse herói motoqueiro, do herói usar moto, pelo que conta nessa história, vem muito pelo Toru Hirayama por causa do Takaichi Hiroshi, e não por causa do Ishinomori, né? E essa parte de colocar o Midorikawa jovem na moto com lenço e tal, me fez lembrar dessa passagem. Não estou afirmando que tem correlação, né? Agora, eu acho interessante que nessa cena, depois da luta contra o Homem-Aranha, aqui a gente tem uma apresentação melhor aqui da Shocker, e essa Shocker daqui, ela difere um pouco da Shocker que a gente conhece do mangá e da série dos anos 70, porque, claramente, a inspiração do Ishinomori é da Segunda Guerra Mundial, do regime nazi-fascista na Europa e do Japão imperial. Essa é a base da formação da Shocker. E aqui a Shocker, e a ideia da dominação mundial, mas aqui a Shocker tem um objetivo muito nobre até. Eu não consideraria o objetivo da Shocker como algo vilanesco, de levar a felicidade a todos os seres. Mas os métodos que eles usem talvez não sejam os mais corretos. Porque quando se falava em lavagem cerebral no mangá e na série de 71, aqui eles fazem de uma forma que eu acho até muito mais inteligente, que o Anno colocou no roteiro, que eles retiram das pessoas que fazem parte da Shocker todos os sofrimentos e as dores da memória e colocam memórias felizes. Então, todos esses que a gente chama de vilões aqui da Shocker não têm tristezas, eles têm pura felicidade e querem compartilhar essa felicidade com os outros. E daí voltamos para o discurso do Ishinomori, que é: as tristezas e as agruras são partes intrínsecas da nossa vida, e sem elas, nós inclusive somos capazes de tudo, que é o que a gente vê que esses monstros fazem no filme do Shin Kamen Rider. Mas é aquele negócio também que a gente vê, que são aqueles vilões que buscam uma utopia através, como é que eu posso dizer, de ações extremistas, né? Porque no filme fala que a Shocker foi fundada por um bilionário japonês, né? Ele criou uma inteligência artificial, que é o I, ou Y,
não é? Eu acho que é basicamente isso. E a ideia, ele fala que eles criam o Jay também, que depois é evoluído pra Kay, que é o cara só pra observar a humanidade e tentar de alguma forma captar o que os humanos gostam e querem. Acho que talvez esse seja o meu entendimento. Mas ele fala que quem criou o I foi a ciência, foi o homem moderno, né? E que o I estaria ali pra realmente ajudar a transformar o homem em algo melhor. Olha que loucura, né? E depois o cara se mata, entendeu? O criador do I, que criou a Shocker, ele vai e se mata. Ele larga o I, que é uma inteligência artificial que criou uma organização secreta, tirar o desespero do ser humano. E ele não conseguiu tirar o desespero dele, né? Porque ele vai e ele se mata. E isso tudo é muito doido. É interessante isso, até complementando o que o Nares estava falando e que você está falando, Gil. Quando você perde a noção do sofrimento, você não consegue ter empatia com o sofrimento dos outros. Então, pra você não é nada. Então, pra eles não é nada, né? O filme até brinca linguisticamente com isso, né? Ele fala que a diferença entre o kanji de felicidade e de sofrimento é um traço, né? O cara fala assim, ele deixou... Eles fala isso quando ela tá... Quando ela entra numa base secretinha dela lá, que ela tinha com o pai, e ela encontra o Taki e o Tachibana lá dentro, que é quando o Taki e o Tachibana são apresentados e convocam os dois, né, pra iniciativa Vingadores ali, contra a Shocker, e ela conta a história da Shocker pra eles, fala que o fundador deu pro I e pro K uma última missão, que era conduzir a humanidade à felicidade. Mas como é que você vai dar pra inteligências artificiais uma missão, sendo que eles não entendem o que é ser humano? Eu tô sendo um pouco até preconceituoso com máquinas. Desculpa aí, Google, não me desculpa. Mas o próprio filme trabalha isso, porque o Kay, quando alguém morre, ele põe a rosinha lá, ele até fala, né, que ele tá tentando ser mais humano. Exatamente. Inclusive, quando a Midorikawa encontra ele e vê ele agindo dessa forma, ela diz pra ele, né, nossa, você não tá sendo você agindo assim, né? O Kay é um negócio sensacional no filme, porque quando ele é apresentado como Jota, ele é o Kikaider. Exatamente o Kikaider numa cadeira de rodas. Né? E Jota era o nome conceitual pra série do Motokay de Kay, não era, Thiagão? E aí depois ele evolui pra Kay, porque a série saiu como o Motokay de Kay. Mas assim, esse Kay, ele é só uma... Minha interpretação é que o Ano construiu o roteiro pra colocar a Shocker sendo criada e liderada por uma inteligência artificial, que é uma discussão muito atual, até com a introdução do ChatGPT atualmente e tal. É uma discussão atual, não é atual, mas ela não é tão antiga, né? Vamos remeter lá em HAL 9000, né, cara? 2001, Odisseia no Espaço, ou até antes ainda, com livros do internet, mas assim, essa discussão, você vai mais antigo, você vai pegar essas discussões lá do Asimov, cara, é um negócio meio complexo. E aí você traz aqui, ele de certa forma homenageou o Ishinomori trazendo um robô, porque não tem nada a ver com o Motokay de Kay aqui. Quem assistiu a série sabe, né? Até como o Gil comentou, quando a gente pensa dentro da própria franquia Kamen Rider e a gente vai vendo as séries até o Stronger e descobre que os líderes finais era sempre a mesma coisa, não se aproxima um pouco disso, não existia inteligência artificial em 75, mas pensando nisso, não seria como se fosse uma inteligência artificial que, mesmo que o corpo daquele líder era destruído em todas as séries, ele migrava para um novo corpo na série seguinte para ser o líder da próxima organização. Mas a gente nem precisa ir tão longe assim. Se você pegar o final do mangá do Ichigo, a gente tem o October Project, né? Que ele é encabeçado pelo Big Machine, que nada mais é que uma máquina, um robozão, através de um computador que é controlar toda a população através de aparelhos eletrônicos. Isso já lá no mangá do Ichigo. E vamos dar uma navegada rápida nos monstros entre aspas, nos executivos da Shocker. Menos um, vamos deixar o borboleta ali pra depois, mas a gente tem aqui basicamente os primeiros, os que aparecem no mangá, e os primeiros ali dos 10, 12 episódios da série, né, 8, né, que é o Aranha, Morcego, Vespa, Camaleão e Escorpião também, né? Inclusive o que o Thiago AP citou não aparece no filme porque ele foi cortado, porque há menção sobre ele numa fala. Tem um diálogo cortado da Vespinha com o Kay falando que o Sarraceno foi morto. E a Escorpião também aqui, ela
é destruída pela organização anti-Shocker, nem foi pelo Kamen Rider, né? E usaram pra andar pra matar os bios, o povo. É só isso, praticamente, dela. E é interessante que o visual dela também faz homenagem a uma outra produção do Ishinomori, que é o Zubat, né? O Kaiketsu Tsubate, que faz uma homenagem aos primeiros vilões da série do Kaiketsu Tsubate. E o símbolo dela, o escorpião dela, é uma referência ao símbolo da Destron, do Kamen Rider V3. O Aranha foi demais, porque teve aquela releitura do próprio primeiro episódio da série. O morcego, eu vi umas críticas do CGI do morcego aí e tal, mas até que não me atrapalhou tanto. O morcego foi até divertido. O morcego que criou a Covid, né? Vocês viram, né? Eu tinha falado que a Midorikawa me lembra a Rei, né? E a Rei tem esse negócio que ela... Pra quem já assistiu o Evangelho, tem cena que aparece 400 Rei, assim, e tal. E, cara, na parte que aparece ela, que ele tá controlando ela, tem uma porrada de Midorikawa também, né? Por isso que me lembrou muito também, ela. essa parte pra mim foi uma merda, assim. Essa parte pra mim foi esquisitaça. E a Vespa, que inclusive a Vespa era amiga da Midorikawa, né? Porque elas cresceram juntas na Shocker, É uma né? homenagem dupla, né? A Vespa... Cara, a Vespa me lembrou muito, e eu posso estar falando uma besteira, mas me lembrou muito filmes de Kung Fu mais antigo, ou até filme do Tarantino lá, o Kill Bill também me lembrou, né? Sobre a Vespa, primeiro, ela é uma homenagem dupla, né? Tanto a Hachiona original, lá do episódio 8, quanto a personagem Hiromi, que aparece nos primeiros episódios do Kamen Rider original, que era a melhor amiga da Ruri. Um ponto interessante que o Gil falou de lembrar filme antigo, não sei se vocês chegaram a reparar, eu não tinha reparado quando eu vi o filme, só depois que eu assisti o documentário, que eu assisti outras reviews, que na cidade da Vespa tem vários pôsteres de filmes antigos colados, né? Tem vários, principalmente daquela série Batalha Sem Honra e Humanidade, né? Que é uma série de filmes sobre Yakuza. E você vendo toda a imagem que o Hideaki Anno colocou em cima dela, né? Bastante de samurai também, mas ela tem aquela coisa meio mafiosa, né? Ela tem aqueles caras que servem ela, o cara de terninho, ela é toda meio high class, assim, meio chique. Essa parte aí tem uma das melhores cenas pra mim do filme, que ela é bem simples, mas eu acho ela muito bem construída, que é quando a galera começa... Eles estão andando de boa, assim, lá no bairro da Liberdade, lá, né? Lá na... Eles estão lá no crossover com o Black Sun, né? No mesmo lugar lá do Black Sun. Se você prestar atenção, a galera começa a, tipo, sair dos lugares e formar aquelas filas. Essa parte é bem feita, essa parte é bem feita. É muito mas, bem feita. A luta dela de katana com o Shigo também, eu acho bem maneira, cara, bem feitinha. E a parte que mostra a velocidade, porque assim, você não sabe como é observar algo numa velocidade que você não consegue acompanhar. Então eu vi também algumas pessoas reclamando dessa cena, mas eu achei de boas, porque, cara, não dá pra ser tudo igual o Mercúrio do X-Men, tá ligado, velho? Nossa, eu acho que a solução do Anno aí foi excelente, o jeito que ele fez essa cena, porque nos passa aquela impressão de velocidade e, diferente do que o Gil comentou, a gente entende a luta, a gente percebe o que tá acontecendo, porque você fazer um negócio super veloz que você nem percebe o que tá acontecendo, um monte de risco e câmera tremendo, não, você consegue ver na cena, inclusive a solução do Anno, no caso da movimentação do Ichigo, que ele cortou frames, que daí parece um filme do Chaplin dos anos 20, ficou genial. Deixa eu fazer um comentário idiota. É idiota até vergonha de contar. Mas sabe quando você tem ventilador de teto? E você olha rápido pra ele e às vezes parece que ele fica parado e volta? É. Eu me senti assim, sabe? Cara, eu achei legal. Pra mim foi show de bola. E assim, o que você falou, Gil, de Kill Bill, de Tarantino e tal, me lembrou Kill Bill também na paleta de cor, até mesmo nas cores dela. No amarelo e tudo mais. Aliás, que design de produção incrível. Nossa, a Vespa, cara, a Hachiona é o melhor design de vilões aí. Não tem comparação. É. E os vilões espumando também, os monstros espumando também vêm da série. Esquecem na série, né? Depois. Mas esse negócio de espumar também vem da série, sobre pra quem não assistiu. Ainda, o Nares comentou sobre o corte de frames, né? Esses frames comidos, eles também me passam muito a impressão de estar folheando. Sabe quando você faz aqueles monte de desenho em folha de papel do bonequinho andando, depois passa eles rapidão com o dedo? Me passa a impressão de você estar folheando rapidamente uma história em quadrinhos, sabe? Que é um conceito que é usado para animação até, né? Ele é um animador, né? O Hideaki Anno, a gente não pode esquecer que antes de tudo ele é um animador, né? Então ele certamente iria colocar aí todos os tropos de animação em tudo que ele puder.
E, aliás, essa luta aqui com a Rationa, quem assistiu o Cut Honey The Live vai ter uma boa referência, porque tem coisas muito parecidas, é claro, com uma tecnologia menor e orçamento de televisão, mas é no mesmo estilo. E gente, assim, já pra fazer uma emenda já pro Kamen Rider e pro Nigo, porque o Nigo aparece rapidamente em alguns momentos ali, dá pra entender que o Borboleta lá, o Kamen Rider Zero, né, ele é abaixo do Willy, meio que chefão aí da Shocker. Vamos falar dele. Mas o Nigo, ele aparece, vai pra porrada, dá uma surra, inclusive, no Shigo, né? O Kamen Rider 2. Só que tem uma cena muito legal que, assim, ele quebra a perna do Shigo, né? E aí, a partir daí, ele assume o protagonismo, porque ele que enfrenta o camaleão, né? A Midorikawa dá um lololô na cabeça dele. Ela desbloqueia ele, né, cara? Bota a mão na cabeça e fala, para com isso, menino. Aliás, agora, essa, inclusive, eu acho que é a referência mais legal, esse detalhe do Nigo quebrar a perna do Ichigo, porque, voltando lá pra série dos anos 70, isso não tá na série, não tá no mangá, é uma referência à vida real, né? Como o Fujioka saiu da produção para a entrada do Kamen Rider 2, né? E só lembrando que a atriz da Midorikawa no original, ela também sai logo em seguida que ele quebra a perna. Eu postei sobre isso na página, inclusive, acho que ontem, sobre a atriz sair também, porque ela se sentiu meio sentida por ele, pelo Fujioka, né? Então ela decidiu sair. Só voltar pra Midorikawa, a Midorikawa ela morre nessa parte do filme. E é interessante, ela deixa lá uns áudios, ela morre, mas o personagem continua sendo muito importante pra trama, né? E aí ela também saca um lenço vermelho, depois que ela dá um hack no Nigo e acorda ele. E o Nigo, né, ele mesmo se autodesenvolve ali no filme, contando rapidinho o que ele faz da vida, né? Mas assim, ela saca o lenço vermelho nele, e eu tava assistindo, na segunda vez que eu assisti, eu me toquei numa coisa, porque a Midorikawa ela tem uma relação meio esquisita com o pai, né? E ela fala que vermelho é a cor do herói. Eu falei, beleza, vermelho é a cor do herói. Ela assistiu o Goranger. Não, mas a foto que mostra o pai na moto e o irmão, o pai tá de cachecol vermelho. E o pai quer destruir a Shocker. O irmão tá de cachecol branco. E o irmão, o principal homem da Shocker. Então eu quero acreditar que a ligação do vermelho e a cor do herói não tem a ver com Super Sentai. Tem a ver com essa questão do, o meu pai queria destruir a Shocker te construiu. E ele usava, na minha memória, um cachecol vermelho. Nessa memória legal que eu tinha com meu pai. E meu irmão, que era um cuzão, usava o cachecol branco, sacou? Inclusive, nas primeiras imagens iniciais que saíram, né, lá em 2021 ainda, a Midorikawa usava um sobretudão vermelho, né, bem brilhante, remetendo mesmo àqueles designs dos anos 70 e tal. Só que aí o responsável por isso preferiu mudar a cor para aquele marrom, porque ele achou que não ia combinar muito com a visão de mundo que o filme passou. Sobre o Nigo, já que a gente mencionou ele, ele segue também outro padrão da série, né? E ele já introduz a pose de Henshin, né? Que ele faz o Henshin dele, e ele sem precisar do vento, né? Que é uma coisa que a série introduziu também, que quando o Fujioka sai, entra outro ator, e esse outro ator, ele é o primeiro Kamen Rider na história a introduzir o Henshin, né? Porque é uma curiosidade interessante, o Sasaki, né, que era o ator que fazia o Ichimonji na série original, ele não tinha habilitação de moto de início, então ia ficar zoado pra ele ficar andando de moto fazendo cena de transformação. Então os produtores acharam que seria muito legal ele fazer uma pose lá e falar Henshin. E assim começa-se a lenda, a história que eles trouxeram aí pro filme. E o Nigo, né, o Hachmonji é super importante, vamos falar muito disso no final. Aí daqui, acho que dá pra gente destruir o camaleão, dá pra gente ir pra meio que pros finalmente, porque o Cristiano tá falando do plano do Borboleta, ele se apresenta inclusive como Kamen Rider Zero, né? O Kamen Rider Zero é algo conceitual do Shinomori, do Toru Hirayama, coisa Exato. antiga também, né? A ideia de Kamen Rider Zero, ela remonta também à série original, né? Desde os escritos lá do Hirayama, que seria um Kamen Rider que foi originalmente criado pela Shocker, só que foi descartado porque foi considerado falho. E ao longo da história, vários outros Kamen Rider Zero foram sendo nomes provisórios de títulos para coisas do Ishinomori. O Sky Rider
no plano inicial se chamava Kamen Rider Zero. O Kamen Rider Black, no plano inicial, se chamava Kamen Rider Zero também. Tem até uma sketch legal do Ishinomori pra Sky Rider, que é um Kamen Rider meio branco também. Ah, que legal. E também tem os Shockers, os combatentes da Shocker aqui, não os feião lá, com a carteira, tem os Kamen Rider mesmo ali, né? Que também tem no mangá, inclusive esses Shocker Riders no mangá, eu lembro de uma página, assim, que é assustador, assim, eu fiquei assustado, assim, porque eles encurralam o Kamen Rider e é muito Shocker Rider, cara, muito, né, velho? Deixa eu fazer um comentário, quer dizer, uma questão, então. Quer dizer que podemos dizer que Kamen Rider Zero é sempre um projeto da Shocker, em todas as séries, podemos dizer assim? Sim, o Kamen Rider sempre é, porque essa é a maioria das séries, principalmente as shows, ela segue essa temática do Ishinomori que quem cria o herói é a própria ideologia do vilão. Poder ao Rider é a mesma coisa que dá poder aos vilões. É isso aí. Uma coisa legal dessa gurizada Shocker aí, se você prestar atenção, é que passa bem rapidinho no começo, quando eles estão falando sobre a Shocker lá, sobre o que significa as letras e tal, parece um documento. No relatório, fala né? Fala sobre os adolescentes com garra que sumiram. Em Sakurajima também, né? E infelizmente teve uma cena cortada que a gente vê no documentário, porque a ideia original do primeiro confronto do Ichigo com os Riders da Shocker era para ser igual no mangá. Quando o Ichigo sai com a Cyclone na chuva e encontra os Riders na chuva. Essa cena foi gravada, mas o Ano decidiu descartar e fazer o combate no túnel. E pra mim é uma opção, na minha concepção, eu não gostei do combate no túnel, porque é escuro, a maior parte do tempo você não consegue ver o que tá acontecendo, você tem que tentar adivinhar. Eu teria gostado muito dela, essa cena, se eu tivesse visto ela. É que no escuro o CG fica mais mascarado, né? Bem melhor. Eu apaguei a luz pra tentar ver alguma coisa, mas não deu certo, cara. Foi pra economizar, provavelmente, né, cara? Ele gastou tudo com a vista. Se você subir um pouco o contraste do seu monitor, aí dá pra ver. Eu consegui ver até que bem. Só lembrando que no mangá são 12, porque um deles é o Nigo. E lá no filme são 11. Ah, que legal. Boa, mas é uma boa curiosidade. Uma coisa importante sobre o Camaleão, o Kamakiri Camaleão, que eu esqueci de mencionar, é que ele também é uma homenagem aos Kaijins da Geo Shocker, né? Eram sempre híbridos de duas espécies de animais lá na série original. Voltando pro Kamen Rider Zero, pro Borboleta, que é o Midorikawa, né? Que é o irmão da Oriko, né, filho do Akira aqui, que é o cara do lenço branco que a gente tá sacaneando, ele também tem um pouco de um conceito de Inazuman. Inclusive no livro aqui de Artwork, o primeiro design dele era praticamente uma releitura do Inazuman, daí que foi se afastando. Mas vejam que inclusive na cena em que ele se transforma para pôr a roupa dele, antes dele encaixar a máscara, a maquiagem do rosto dele tá muito o jeito do Inazuman. A máscara dele é que ficou um pouco distante, né? Sim, é igual o Inazuman do mangá. Até a testa dele começa a sair aquele treco enrolado que tem na testa do Inazuman do mangá. Os olhos ficam na cor, e o traje dele é azul, e num primeiro momento os poderes que ele usa dão a impressão de serem poderes elétricos. O Inazuman, pra quem não sabe, é uma borboleta. É verdade. E, cara, tem gente que não sabe que o Inazuman é borboleta, hein, cara. Tem gente que o Inazuman é só um visual horroroso feito nas coxas do Shinomori. Descobriram. Agora acabamos de... O mundo caiu de um monte de gente. O Midorikawa, né, o borboleta aqui, ele é interessante o conceito dele, porque borboleta representa transformação, né? Representa essa mudança, a metamorfose, né? E ele passou o vilão final, eu achei interessante. Isso é aquele negócio, né? Esse conceito do cara que quer armazenar todo mundo junto, num grande suco de prana, né, velho? Eu achei que poderia ser um pouco melhor, porque aí eu não senti que isso seria, apesar de eles tentarem vender isso pra mim, a grande ação da Shocker de acabar com o desespero dos humanos. Não, desculpa, você tá matando o povo e juntando só o fluido vital dos caras num lugar, entendeu? Não, mas isso não é a ideia da Shocker, é a ideia dele, né? Veja que cada vilão tem uma ideia diferente de felicidade. O Aranha é matar as pessoas, né? Não existe essa cadeia dentro dessa nova Shocker. Cada um desses vilões está tentando alcançar a sua própria felicidade. A dele é colocar as pessoas nesse mundo, fazer esse
upload das pessoas para o mundo onde não se sofram. Agora, eu concordo com o tio de que ficou meio fraco os objetivos, porque a gente entende melhor do passado dele. Para entender melhor o passado dele, a gente precisa recorrer ao mangá prequel, que foi lançado antes do filme, né, o Shin Kamen Rider Shocker Side, que explica daí, né, quando ele era criança, o pai dele era cientista, ele sofria bullying na escola, o principal amigo dele virou as costas para ele por causa do bullying, a mãe dele daí foi assassinada por um maluco que estava esfaqueando as pessoas na rua, e o pai dele, obcecado, já trabalhando para a Shocker, ficou obcecado em tentar salvar o cérebro dela, que ela estava em coma, mas antes que ele conseguisse salvar o cérebro dela, ela acabou falecendo. Então, é por isso que ele não confiava mais nas pessoas e queria, de alguma forma, fazer com que o sonho dele era colocar as pessoas num lugar em que todo mundo pudesse confiar em todo mundo. E esse background fez falta, hein? E nesse mundo, digamos que é quase um mundo virtual, assim, né? As pessoas não teriam mais essas amarras para não falar a verdade. Você falando isso, o Gil falou que o Hongo era o Shinji. Na verdade, o Kamen Rider Zero é o Shinji, né? Que é um pai viciado em trabalho, a mãe morreu, né? Igualzinho. Mas o Zero, ele é um contraponto. O Hongo é um contraponto ao Zero, porque eles passaram por uma coisa parecida. Sim, sim. E tiveram, por causa de backgrounds e criações e tudo diferente. Porque eu não lembro se chega a falar da mãe do Hongo, né? Não fala da mãe, mas fala só do pai. De como o pai morreu e tudo mais, né? O Zero até fala quando eles estão naquela greco-romana deles lá, ele até fala, se você quiser derrubar a organização, pode deixar comigo, porque eu vou transportar todo mundo lá pro habitat e não vai mais existir Shocker, não vai mais existir nada. Sobre o design dele, uma última colocação aqui é que o capacete dele é uma homenagem dupla também ao Kamen Rider X e ao Shadow Moon também. A Midorikawa, ela tentou salvar a amiga e não diferentemente faria com o irmão, né? Também tenta salvar o irmão ali de certa forma, só que é aquela redenção, mas que você não pode o cara vivo, né, velho? Até porque ela deixou a gravação e meio que a consciência lá no capacete do Hongo, né? É um programa, né, gente? É um IA também, que ela deixou lá com a consciência dela, né? É um metaverso, né? É um terreninho no metaverso. E acaba que nesse espaço só cabiam dois e como o Hongo morre, a consciência do Hongo fica junto com a da Midorikawa e apesar de ter essa redenção do borboleta, do Midorikawa, acho que é Shiro, né? Eu esqueci o nome do Midorikawa. Shiro, né? Ele acaba tendo essa redenção e tal. Porque o I não é destruído, o Ken não é destruído. Fica essa abertura pra continuação dos vilões. E a consciência dos dois fica no capacete do Shigo, né? Porque o capacete do Nigo é destruído, né? Eu acho interessante que só aqui no final, na morte, é que o Hongo entende o pai, né? Porque ele fez a mesma coisa que o pai. É verdade. Ele reclamava que o pai, depois de tá morrendo, perguntou: a refém e o bandido estão bem? Se importando mais com aquelas pessoas do que com a própria família. O Hongo faz a mesma coisa. Ele deu a própria vida para salvar ali um estranho, o irmão da moça que ele conhecia. Então, na morte é que ele compreende o pai. Ele fez a promessa lá pro Midorikawa, pro professor, de que ia proteger a filha, que ele pede pra proteger a filha, né? Então, de certa forma, quando ele tenta proteger o desejo, porque ele não conseguiu salvá-la, ele não conseguiu protegê-la, que foi o pedido do Midorikawa. É que o filme não deu muita importância pra esse trechinho, né, eu acho. Não valorizou muito. Então, o que ele faz? Ele protege o desejo dela, que era de salvar o irmão. Acho que foi mais ou menos eu acho que foi esse jogo que tentaram fazer com a gente, assim, pra entender. E eu acho interessante que, novamente, eles atualizaram algo do mangá, porque daí nessa cena final em que a gente tem ali o novo Kamen Rider Nigo, né, que é o Nigo Plus Ichigo, né, mais o 1, quando ele conversa com a consciência do Hongo, no mangá, o cérebro do Hongo foi transplantado e ficou vivo lá numa máquina, mas agora é como se fizeram um upload do cérebro do Hongo pro capacete dele, agora reformado, sendo utilizado pro Nigo. Inclusive, essa conversa deles, quando ele tá andando ali pela ponte, é ipsis literis o que o Ishinomori escreveu no mangá. Cara, e assim, esse final pra mim, e eu falei muito isso no WhatsApp pros amigos, vocês viram, mandei no Twitter, no nosso Twitter lá do tokusatsu.com.br,
Me assustou muito pessoas que conhecem tanto de Kamen Rider não terem percebido o quanto é lindo esse final. O Hayato Shimonji, ele é o Kamen Rider principal de metade do mangá. O Hayato Shimonji, ele é o Kamen Rider principal de mais da metade da série. E ele divide o protagonismo com o Shigo. Ele é tão importante quanto. Quando o Ongo sai no episódio 14, né? Quando o ator quebra a perna e vem o Hayato Shimonji, cara, são mais de 50 episódios, eu acho, não lembro agora o número. E ele é o principal, uma porrada de episódios, não é, Ti? E hoje ele é visto por muito fã que se diz fã, entendedor de Kamen Rider, como um sidekick do Ichigo. Ele não é um mero secundário, ele não é o sidekick do Ichigo, ele é dupla, ele é protagonista igual o Ichigo. E é por isso que estão sempre os dois, por isso que os dois estão sempre, não é Batman e Robin. Eles dois são o Kamen Rider. É por isso que os dois estão sempre juntos. E o final, pra mim, foi uma justiça tão grande com o Hayato Shimonji. Porque ele não só segue como Kamen Rider, como ele veste a roupa do Kamen Rider Shigo. Que é a roupa com 2 listras, que é a roupa que é a mais popular. A Adidas lá. Que é a roupa mais popular, porque o Nigo tem uma faixa e o Shigo tem 2, é o contrário, né? E isso pra mim foi tão bonito, tão legal, tão respeitoso com o Nigo, porque de novo, gente, a versão do Nigo do The First pra mim é horrorosa. Pra mim é um michezão lá, xaropa, depois tá com tuberculose no The Next. Também por motivos do próprio ator também, acho que não querer também. Mas assim, você não tem essa tanta homenagem ao Nigo quanto você tem ao Ichigo. E isso pra mim foi uma baita justiça. O que mostra pra mim o quanto o Hideaki Anno é fã como a gente. Independente das escolhas dele, se foram legais ou não, se ele mandou bem no roteiro, na direção. Isso mostra completamente que independente da visão dele, ele entendeu, ele vê como, cara, o Nigo merecia ele assistiu certo. Uma homenagem, né, cara? E ele assistiu certo. E assim, é exatamente isso que eu concordo com o que você tá falando. E digo mais, eu acho que quando você assiste... Quem já assistiu o First e o Next e assiste o Shin, é como se o Shin tivesse acertado em um monte de coisa que The First e The Next caga. E eles acertam perfeito. Você sabe se a bilheteria foi boa lá no Japão? Porque demorou uns meses pra chegar aqui, né? Pelo jeito, os japoneses gostaram do filme, porque o Shin Kamen Rider foi a maior bilheteria de filmes de Kamen Rider de todos os tempos. E arrecadou nas telas japonesas mais de 16 milhões de dólares. Isso eu acho que tá pagando o filme. Pensando que filme japonês não é uma fortuna como o filme hollywoodiano, o ano acho que saiu com uma trinca boa aí. Ainda mais esse que teve o orçamento bem reduzido, né? Tá ótimo, maior bilheteria na história da franquia aí de filme de cinema. E no Rotten Tomatoes, que a galera usa muito pra falar de filme, parece que o percentual tá um percentual até... razoavelmente bom lá, né? E, Dani, tem alguma coisa sobre a trilha? Porque a trilha eles usam um pouco lá da trilha antiga e tal, mas não é nenhum absurdo de foda, né, cara? Acho que até bem tímida. Sim, portanto, pra dizer que usou das 3 foram Let's Go Rider Kick, Lonely Kamen Rider e Kaetekuru Rider, né? Essa foi da trilha da série, né? Até então, como você falou, não teve nenhuma coisa assim nova. E apesar que o filme merecia, viu? E a música é produzida pelo Taku Yawasaki. É um compositor aí que pra quem gosta de anime, ele já trabalhou na composição de músicas de algumas versões de animes de JoJo's Bizarre Adventures. Vamos fechar o TokuCast? E eu não quero dar nota, não quero ser injusto também, não quero tendenciar nada. Eu acho que quem tá ouvindo a gente percebeu que, apesar dos defeitos, para nós o filme tem muito mais acertos e foi muito agradável para nós. Mas eu queria uma opinião rápida, assim, de cada um, para fechar o cast, pode ser? Vamos começar com você, Dani Tsurugi, que está de ouvidos atentos acompanhando o nosso bate-papo. Sim, eu fiquei de ouvidos atentos esperando algumas coisas assim para poder complementar, só fiquei mais de ouvido atento, né? Mas o filme, como eu falei no começo, eu gostei do filme, ele poderia, se eu não tivesse visto a série ou lido o mangá, eu com certeza teria gostado. Para mim aí o filme tem, não sei se por quantos shins eu vou dar aí, uns shins
9. Ou se 10 faltou, posso dar um 10, mas eu tenho que ver de novo, porque muitas coisas que vocês falaram tem muitas entrelinhas aí, né? Que vocês falaram. Eu posso dar uns 10 sims. Beleza, o Dani deu nota. Eu falei que não precisava dar nota, Dani. Você não ouviu o que eu falei, mas eu vou deixar a nota, deixa eu lá. Adriano Nares, deixa aí a sua consideração final para Shin Kamen Rider. Olha, desculpa a galera do Toco Clube, um podcast que eu gosto pra caramba, mas que o podcast definitivo sobre Shin Kamen Rider eu acho que vai ser o nosso dessa vez. Excelente. Nossa, eu gostei muito do filme. Tô com o Gil nesse final dessa justa homenagem ao Nigo que realmente faltava. Entre os Shins do Hideaki Anno, eu ainda agora assistindo o Shin Kamen Rider, o meu preferido ainda é o Shin Ultraman. Mas o Shin Kamen Rider é um filme excelente, tem mais acertos do que erros. Ele, para mim, tem um certo problema de ritmo e a apresentação de alguns personagens e algumas resoluções deixaram um pouco a desejar, mas o filme é muito bom, entrega uma boa história, faz uma boa homenagem e mesmo eu preferindo ainda um pouco mais o Shin Ultraman, para mim, visualmente, o Shin Kamen Rider é o melhor trabalho do ano dessa série de Shins aí. Show de bola. Cara, a opinião do Nares foi contra muitas opiniões que eu ouvi sobre esses trabalhos de Shin do Hideaki Anno, hein? Vônia Oliveira, Shin Paitaon. Opa! Então, o que eu acho? Vamos rapidão aqui, só resumir. É um filme que eu esperava muito, eu acho que entregou sim, tem seus problemas, até como a gente falou aí do ator principal, eu acho que sim, no final das contas, perdidíssimo, mas eu acho que é um filme que entrega, um filme que resume bem a série, resume vários conceitos, ele pincela muita coisa de vários lugares. Eu acho que ele é curto, pra mim tinha que ter sido uma série de 10 episódios, e aí ia ser um bagulho de chorar. Aí eu acho que se ele fosse uma série de 10 episódios, eu vou cravar o que eu vou falar aqui agora, que teria sido uma das melhores coisas de Kamen Rider já feitas. Se dessem tempo e dinheiro pro Hideaki Anno, mas não deram. Boa. Mas assim, incrível, eu adorei, eu chorei, inclusive quero só pincelar aqui que no final toca a música do Kamen Rider, e na versão que eu assisti tinha até a legenda da música, né, falando quanto ele é sozinho e vive embaixo daquela máscara, que é uma música da série. Cara, eu chorava aqui, que não um besta, eu saí chorando aqui, minha esposa olhou pra minha Lairane e olhou pra mim e falou, que isso, ele é Kamen Rider, me fez chorar. Incrível, então não tenho nem o que falar, como tá incrível, né, filho? Ela concordou. Muito bom. Cara, eu achei o filme arte, como eu já disse no começo do filme, pra mim, esteticamente, em termos de referências e influências, pra mim é a melhor e maior homenagem já feita pra Kamen Rider, assim. Tanto pelos designs visuais, a trilha sonora original que toca em alguns momentos, na cena da Vespinha lá, as locações originais no começo do filme, os designs, as referências que ele foi pegar, cara, achei perfeito. Coisas que eu não gostei, absolutamente todas as resoluções de luta serem absolutamente tudo em CGI, porque enfim, mas isso é implicância minha, porque eu odeio CGI mesmo, eu sou hater de CGI. Eu achei que o filme deveria ter uns 20, 30 minutos a mais ali. Ele teria sido quase perfeito se ele tivesse uns 20 minutinhos a mais ali. E eu queria também um desfecho melhor pra Escorpião, que pra mim foi uma das vilões mais legais lá e apareceu pouquíssimo, assim, pelo menos em visual. Mas no geral, assim, cara, é incrível. Meu Shin favorito ainda é o Godzilla, o Shin Godzilla, porque eu sou muito fã de Godzilla. Acho que o Kamen Rider vem depois, porque eu sou muito apegado a Kamen Rider, é minha franquia favorita. E Ultraman por último, porque eu não sou tão apegado a Ultra, né? Senna, faça sua consideração final sobre Shin Kamen Rider. O ruim de ficar por último é isso, que todas as coisas boas vocês já falaram tudo, né? Mas beleza. Eu gostei muito do filme, eu só acho que o Hideaki Anno é um safado, porque tudo que ele faz, eu consigo traçar paralelos com o Evangelho, com todas as coisas. O Nares falou sobre os designers, né? O Zeton no filme do Shin Ultraman é um anjo de Evangelho. O Godzilla tem características que lembram um anjo de Evangelho. Só aquele que ele faz com a cauda lá é muito Evangelho. Eu gostei muito do filme mesmo. Eu acho que mais do que uma homenagem ao próprio Nigo, como vocês falaram, é uma homenagem ao Shotaro Shinomori, né? As obras dele, né? Só pelo que tudo é citado aí. E é isso aí. Assistam aí, galera. Corre lá na Amazon, procura lá e depois manda um comentário aí pra gente.
Então vamos em partes, né? Eu esperava muito mais do filme. E eu confesso pra vocês que algumas coisas me incomodaram. Como o ator, como eu já falei aqui no cast, né? Que faz o Hongo. Que eu acho que o Hongo é um coadjuvante no próprio filme, né? Quando ele deveria ser o protagonista de metade do filme. Pra mim, o protagonista é a Midorikawa. E o grande coadjuvante pra mim acabou sendo o Nigo. Mas eu gostei muito dessa tentativa do Hideaki Anno em tentar... Eu gostei, não tô dizendo que ele executou bem, mas eu gostei muito dessa tentativa dele de tentar juntar, mesclar, fazer um merge, né? Com o mangá e a série, assim. Você vê o mangá, mas você vê o mangá na série. Sabe o que eu tô querendo dizer? Ele deu um upgrade nas motos, ele dá na Cyclone, ele deu um upgrade em várias coisas assim, sempre visando a série. Ele homenageia muito a série, mas ao mesmo tempo ele incorpora os elementos do mangá, de background, de personalidade, e aí ele toma as liberdades criativas ali pra mudar a questão da Shocker, trazer o Kei, trazer homenagens a outras coisas do Shinomori, muda completamente o Taki e o Tachibana, mas pra mim ficou super inteligente a forma como foi colocado. Mas eu acho que se ele tivesse caprichado um pouco mais, talvez feito uma série como o Vonen falou, até mesmo o Thiagão falou pra mim que faltava parece que falta 20 minutos de filme, e vocês falaram que cortaram coisa pra caramba, né? Eu acho que o filme seria muito melhor e muito maior, né? Então, de novo, é um filme que eu gostei, mas eu gostei... Pra mim foi melhor que The Next e The First juntos, né? The First, principalmente, que é o parado certo a ser feito aqui, mas... mesmo com todos os problemas que eu enxergo, eu gostei de ter visto, foi muito interessante, foi muito gostoso de ter assistido, mas eu acho que eu tô muito puxado pelo final, sabe? O final me ganhou de um jeito, porque o filme pra mim tava ali meio morno, sabe? Morno, começou eletrizante. É o filme morno, pô, eu tô gostando, é o conceito do mangá, tal, tô percebendo essas homenagens, pô, morno. Aí chega o final. Pra mim, o final com o Ayata Shimonji, o finalzinho, foi tão maravilhoso que me deixou extremamente satisfeito com o filme. É estranho, né? Porque eu acho que nem eu tô conseguindo explicar pra vocês que estão ouvindo a gente a minha opinião real sobre o filme. Eu já vi ele várias vezes antes de gravar, porque eu tenho um misto assim de, pô, essa parte não ficou legal, mas caramba, isso ficou tão legal, sabe, que me fez esquecer até o que eu não gostei. Isso, Gil, é um paralelo com os sofrimentos da vida. A vida é assim, nem sempre né? Mas é bem isso. Eu entendo quem não gostou, quem odiou, eu entendo quem gostou pra caramba e quem amou, porque cinema, HQ, mangá, né? Anime, desenho, seriado, TV, é isso, é mexer com o teu sentimento. Nada é feito para que todos tenham a mesma experiência. Não vai ter graça se a gente começar a ir num cinema ou assistir um filme, ler um livro e todos terem a mesma experiência. Acho que nem a pessoa que escreve ou que faz quer que vocês tenham a mesma experiência. Então, quem gostou pouco, quem gostou muito, quem não gostou, etc. Não importa, é isso, cara, é isso que é legal. Cada um teve a sua experiência, curtiu de um jeito, curtiu de outro, gostou ou não gostou, mas trouxe, eu acho, né, que a produção trouxe a mensagem principal do Shotaro Shinomori, assim, sabe, cara, que é muito, de novo, na minha interpretação, né, que é muito sofrido a vida quando você sabe o que tem que fazer para proteger outras, né? A gente sabe toda a história dele com a irmã, tudo, o quanto é difícil pra gente viver tentando ser herói num mundo que muitas vezes nos obriga a agir de formas muito complexas e nos afastar de tudo que nós gostamos para conseguir o bem do outro. Eu acho que essa mensagem chegou para mim de uma forma legal ali, e é isso. Mas assim, assistam, valorizem Shin Kamen Rider, cara. Eu ainda não consigo às vezes acreditar no momento que a gente vive hoje, porque tem muita gente aqui na Tokunet, como a gente chama o fã de Tokusatsu, que gosta de querer falar que tá há muito tempo por aí, né? Tem muita gente que gosta de viver dessa parte, porque eu sou muito antigo, estou há muito tempo. Não tem essa, não. A pessoa que tá há muito tempo realmente procurando Tokusatsu pra assistir, independente de estar na internet, nessa Tokunet ou não, qualquer pessoa que está há muito tempo procurando alguma série, um filme, não teve esse momento como a gente está tendo hoje. Nós não temos esse momento desde os anos 90, né? Que a gente pode
saber que eu vou assistir uma série numa Amazon Prime legal, que lançou um filme no Japão e já tá disponível pra gente, né, cara? Como aconteceu agora com o Shin Kamen Rider, ou como a série também do Black Sun. É um baita momento pra quem curte esse tipo de produção. Então aproveitem, tá? De verdade, divulguem e multipliquem pra Amazon Prime, que é a casa dos Kamen Riders atualmente, né? Perceber que, o brasileiro curte, hein? E não curte pouco. Com mangá no Brasil também, né? Que é uma parada que eu nunca imaginei que ia sair por aqui. E estamos esperando Gorendia aí, né, Pop? Os dois que foram revisitados aí nos 50 anos. Acessem lá no Facebook, página Arquivo Showa Rider. Logo deve estar saindo o canal no YouTube aí. Pô, essa novidade é boa, hein? Canal no YouTube do Arquivo Showa. Muito bom. Fiquei animado, hein? E a Deus merece, vamos deixar aí pra galera saber como assistir o nosso programa no YouTube, que nós também temos conteúdo no YouTube, a revista eletrônica do Fã de Tokusatsu, né? O fantástico do Tokunet. Também temos aí o nosso Toku Agora, o maior programa de menor audiência que tem nas redes, mas você pode acompanhar no canal do Super Hero Toku Agora, toda sexta-feira, 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, trazendo aí um apanhado do que aconteceu durante a semana, fazendo reviews das produções do momento e aquilo que está agitando o universo do Tokusatsu. Justiça seja feita, vocês foram um dos que melhores trabalharam a divulgação e as informações e notícias desse filme enquanto ele ainda estava lá no Japão. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. E para quem quiser conversar comigo, com o Vonen, com o Senna e com o Dani Tsurugi e com o Nares também, é bem fácil, certo? Dani, qual que é o nosso Twitter? Não é mais Twitter, agora é X, né? Ou é Twitter X, sei lá que nome que tá agora. Também não. Tô de férias. É a rede social do Kuroda, porque é o X, né? É verdade. Então deve ser um terceiro Kamen Rider nosso. É X @Tokusatsu. Chupa Toei. É isso aí, muito bom. Vone, a galera sabe que nós temos tudo englobado no Linktree, né? Tem como acessar a gente, encontrar a gente, localizar a gente, lógico, nos grandes agregadores aí de podcast por aí. Mas você também encontra a gente em linktr.ee/tokusatsu.com.br. Lá tem site, tem o nosso YouTube, onde se você procurar a gente como Tokusatsu Tokucast, você encontra a gente. Tem lá os gringos, mas tem a gente também. Lógico que a gente tá lá há mais tempo, né? Mas estamos lá também. E todos os lugares aí no seu coração. Nós estamos em tudo agora. É Blue Sky, é Threads, o que pingar aí estamos entrando. Quer dizer, nem tudo. Ô, Senna. Agora, Senna, aí quem quiser comentar, quem assistiu Shin Kamen Rider, quem não assistiu, quem quer comentar com a gente, falar que a gente tá falando besteira, ou elogiar, ou o que quiser, pra interagir com a gente. Infelizmente, pra quem ouve no Spotify, não é no Spotify, que é onde tá a maior parte da nossa audiência. Pra interagir conosco também não é no site, é em um lugarzinho só, né, Senna? É só lá no YouTube. Só procurar a gente lá, o programa específico que você quiser e comentar. Ou se você quiser comentar no Instagram também, que a gente faz sempre um post sobre o podcast também, fica à vontade. É isso aí, comentem lá, galera. Gente, esse Tokucast ficou gigante, porque mereceu, né, esse papo. Eu espero que vocês tenham gostado. E é aquele negócio, né? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Virem padrinhos, doem o seu plano pra gente, né? Um grande abraço e fique com o Edinho. Tchim. Esse podcast é tão... Sare no anatomo Cyclone Bakuon agero Cyclone Tatakau Ore wa Kamen Rider A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.